Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso projeto Exponja. Aqui nós discutimos estratégias para você deixar de ser um esponjinha para se tornar um repelente de energias negativas. Eu sou Emerson Raimundo e o tema que a gente trouxe para vocês hoje, um tema um pouquinho mais delicado, né? Que seria depressão e energia. O que será que isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Como que isso se conversa? Como que isso acaba, como a energia acaba interferindo, como a energia tem um peso sobre isso? Você já parou para analisar, já pensou sobre isso? Eu falo porque eu já vivenciei todo esse processo e passei por ele, superei ele e hoje estou aqui, obviamente, com todas essas ferramentas e aprendizados que eu obtive com toda essa experiência, justamente para ir estar auxiliando, estar aqui junto com vocês, apresentando algumas ferramentas e pontos maravilhosos para você compreender e entender. Vamos iniciar, né? O que a depressão ela tem a ver com a energia? Aqui no projeto, né, no nosso projeto Exponja, é onde a gente busca trazer para vocês que todos nós somos uma esponja, todos nós captamos questões, coisas, energias. E uma vez que todos nós temos essa possibilidade, cabe a nós ter o conhecimento para saber lidar com tudo isso. Olha que lógico, né? Que óbvio, nossa, que simples é isso. Mas é tão óbvio, é tão lógico, é tão simples, mas quase ninguém faz. Aí eu já te pergunto, você faz? Você cuida realmente desses campos, dessas questões? Já ouviu falar sobre os campos, corpos, energia? E é justamente aí onde que a gente acaba muitas vezes se perdendo, muitas vezes ficando na dependência, às vezes até colocando, né, nosso poder pessoal nas mãos de outras pessoas, porque a gente não conhece, não compreende nem o básico, que é olhar, sentir, se conhecer. E para iniciar isso, falando dessa união de depressão mais energia, o nosso campo, o nosso corpo, só olhando aí para a parte física, por exemplo, quando a gente está entrando num processo depressivo, naturalmente a gente tem aí, né, até várias escritas diretrizes, base, falta de vitalidade, falta de ânimo, sem vontade de sorrir, de estar com pessoas, de estar no ambiente, sem vontade para sorrir, para fazer, sem vontade para praticamente nada. Olhando para a questão física, quando você está sem vontade, você não está sem energia? Olha que lógico, que óbvio, né? Que coisa lógica é essa, né? Quando não temos vontade, naturalmente o nosso corpo, nessa parte orgânica, nosso físico, ele já está dando indícios e nos mostrando que tem algo ruim, algo errado, algo em desordem, algo fora do normal. E é aí onde a gente vai buscar um médico, buscar a medicação, né? Onde muitas pessoas vão atrás da medicação e não da compreensão, né? Eu falo isso porque nessas fases de adentrar em processos depressivos e sair, primeiro ponto, base essencial que nós precisamos fazer e ter é acreditar, assumir, olhar de frente que é real essa questão e que sim, somos um ser depressivo ou estamos um ser depressivo ou naquele exato momento eu estou depressivo. E quando eu olho de frente para isso, é o primeiro ponto e o primeiro passo para a gente começar a dar os próximos justamente para o equilíbrio, reorganização e para a cura desse fator.
né? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é olhar de frente e assumir essa questão. Porque é sempre colocado, sempre moldado, né? Sempre direcionado aí pela grande massa, né? Por esse consciente coletivo, que doença é fraqueza, tristeza é fraqueza, desânimo é fraqueza, ou não só fraqueza, né? É questão de pessoa mimada, é pessoa fraca, é pessoa que não tem gratidão, né? Inventam inúmeros nomes para subjugar e colocar essa situação em si, hoje já é considerado uma doença, né? Colocar essa questão, essa doença em si, num patamar ou num nível muito abaixo do que realmente é. Então, isso já é um ponto que a gente precisa observar. Quem está, na verdade, passando por esse processo é você. Então, você é a primeira pessoa que tem que realmente ter a certeza e saber se você realmente está num processo depressivo, está num processo de baixa libido, de baixa... A libido é a alegria, né? De baixa vitalidade, de baixa felicidade, né, de baixa conectividade, porque a gente acaba querendo se distanciar de tudo, de todos. Lembra? Estamos aqui para uma troca, então nós precisamos ter essa troca. Então esses pontos aí que a gente já está trazendo são pontos de aviso, são pontos de alerta, são pontos que antes de chegar num nível mais sério do processo depressivo, a gente passa por todas essas fases. Então, para que você fique tranquilo, calmo com relação a isso, compreenda e tenha aquele amparo para quando você estiver observando, sentindo isso, pela primeira vez, né, é aí onde entra a justificativa. Como assim justificativa? Quando é uma primeira vez, existem vários desses sintomas e questões que acabam ocorrendo e vai acontecendo e ocorrendo. A gente acredita e acha que é normal, que é só um cansaço do dia a dia, é só um estresse e não dá devida atenção, tá? Até chegar lá naquele ponto, né, chamado fundo do poço, até chegar realmente naquele ponto mais extremo, tá? Então, assim, eu não coloco, né, uma pressão grandiosa em cima das pessoas que estão tendo esse fator pela primeira vez, porque tudo que a gente passa pela primeira vez é um processo de experiência, né? Então, uma vez que a gente experienciou e viu que foi esse o trajeto, esse é o maior aprendizado, eu posso dizer que é a maior e melhor medicação para você ter a sua cura, para você sair desse processo, para você realmente vencer essa questão, essa etapa, esse desafio, né? Por que isso? Porque conforme você compreende isso, de novo, naturalmente, você vai começar a fazer ao contrário daquilo e você também vai ter as percepções necessárias para quando uma nova oportunidade, né, isso venha a ocorrer novamente, você já vai estar compreendendo que você está entrando de novo naquele caminho, naquela trilha que não leva para um lugar muito bom, porque você já conheceu. Agora, se isso está te levando para aquele mesmo lugar que você sabe onde vai dar e você permitir se entregar, ir até esse local, aí podemos dizer que é burrice, podemos dizer que é o quê? Né? Porque assim, se você já sabe, já compreende, não há necessidade, não há o porquê
de você adentrar e ir para o mesmo caminho, o mesmo processo. Só, obviamente, se realmente você quiser utilizar a doença, essa questão, para uma chantagem emocional, que sim, isso também acontece. É por isso que muitas vezes muitas pessoas, elas também não dão a devida atenção para essas questões, porque a pessoa às vezes, né, ela tem um péssimo ou um mau hábito de utilizar de chantagens emocionais, principalmente utilizando doenças, que aí acaba que quando acontece algo mais sério, as pessoas elas podem não acreditar, né? Então, olha só quantas visões e opções a gente já está apresentando. Qual é a opção que você utiliza? Você utiliza a opção de vitimizar, a opção de utilizar isso para o benefício próprio, ou você já consegue ter as percepções antes de que isso ocorra? Porque assim, uma vez que você já teve esse processo, já teve a depressão em si, durante toda a nossa vida nós passamos por vários pontos, questões altos, baixos, e aí, naturalmente, pode ser que um outro determinado período ou momento da sua vida aconteça algo que venha numa carga um pouco mais densa, pesada, ou melhor falando, mais desafiadora, que aí pode ser que você se veja novamente caindo, adentrando por essa trilha, por esse caminho, esse percurso. Novamente vai caber a você tomar as devidas precauções, providências, para não deixar isso levar e tomar uma proporção maior. Compreende que tudo isso sempre esteve e sempre está nas nossas mãos? Compreende que a gente for parar para olhar, todas as questões em si, elas estão pautadas nessa nossa autoconsciência de nós? Entende o porquê a energia está atrelada a essa questão depressiva, à doença, depressão em si? Porque antes de chegar no ponto, no ápice máximo dela, nós temos avisos. E aí, se nós não conhecemos o básico da energia, o básico da nossa energia, o básico dos nossos campos e corpos, naturalmente a gente sempre vai cair e nunca vai entender e compreender. E aí, a forma mais fácil direcionada para a gente é o quê? Vamos nos entupir de medicação, né? Que é um caminho mais prático, mais fácil. E aí a gente fica refém e dependente da medicação e a gente nunca compreende. Uma vez que a gente compreende e entende, a gente tem o controle. Todo mundo fala de controle, de querer controlar, mas muitas vezes a gente quer controlar, né, a vida do outro, né? A gente gasta tanta energia em vão, né, focando na vida do outro, na questão do outro, e acaba deixando de utilizar e focar essa energia para nós, para o nosso autoaprimoramento, para a nossa autoconsciência. Entende o porquê constantemente somos uma esponja? Porque constantemente nós só absorvemos e não sabemos lidar com isso? Porque a gente está desconectado da gente. Essa é a proposta do nosso projeto Exponja, para que você compreenda, se conheça, deixe de ser essa esponja, para você se tornar o quê? Um repelente de energia negativa, para você compreender e ter mais facilidade para você atuar nesses campos, corpos, nesse processo. Compreenda que se você sabe o resultado de algo, se você já sabe o resultado e o caminho está te levando para aquele resultado, você realmente vai querer aquele resultado? Se o resultado for positivo, é óbvio que a gente quer, né? Que é isso que a gente busca, né? A gente gosta e quer tanto saber sobre o futuro, sobre o amanhã, né? A gente quer saber tanto sobre o resultado
Mas isso é impossível, mediante o que a gente não plantou, não fez para saber sobre esse resultado. Porque se você planta, você sabe o que você está fazendo, naturalmente você vai ter grandes percepções e visões sobre esse resultado. Agora, se eu só deixo tudo à mercê das pessoas, do externo, né? Deixo o meu alto poder, deixo minha autoconsciência, deixo a vida me levar, né? A famosa música, deixa a vida me levar, né? Quando eu só deixo tudo isso, eu fico, né? O caminho ele pode me levar para qualquer canto, porque eu estou deixando. Nessa que eu estou deixando, eu posso cair numa vala, eu posso cair num buraco, porque eu só estou deixando. Tudo na nossa vida, tudo é equilíbrio, tudo está e é movimento. E quando estamos adentrando num processo depressivo, por exemplo, o movimento ele já não está girando numa forma natural, normal. Quando estamos entrando no processo de depressão, a vibração, a energia, a consciência já está mostrando que não está bem, não estamos seguindo no fluxo, no caminho correto. Então, a depressão, olhando por esses outros olhares, ela pode ser sim um aliado até para a gente de compreensão, pode ser um alerta para a gente, pode ser uma ferramenta de observação de nós para com a gente mesmo. Então, olha só como a gente consegue, com consciência, conhecendo a nós mesmos, o quão a gente consegue pegar até uma questão extremamente séria como essa e conseguir moldá-la para que ela não tome tanta proporção ou para que a gente não caia mais nela, né? Que a gente não se afunde tanto nela. Eu falo isso porque, de novo, já experienciei, já passei, já teve períodos que estava naquela, né, descida. Opa, peraí, se eu estou na descida, se a energia, a alegria está totalmente ao contrário da minha essência, do que realmente é, que me faz bem, que me faz crescer, me faz ir para frente, então cabe a quem fazer o oposto ou ao contrário? Somente a mim mesmo. Então, se eu estou com falta de alegria, o que eu preciso fazer? Vou buscar algo que me faça sorrir. Vou buscar aquele filme engraçado, vou buscar aquelas pessoas que a gente consegue rir bastante, que tem uma facilidade, né? Um amigo, um parente, o que seja. Vou fazer algo que me faça feliz. Isso já é uma medicação natural, para que a gente não caia naquele abismo mais profundo. Um outro ponto, esse é um ponto importante, que isso eu falo de boca cheia, né? E eu gosto de falar isso, que isso também quebra muitas objeções, quebra muitas correntes. Você, pessoa depressiva, olhando para esse lado oposto, que eu gosto muito de trazer, você é uma pessoa extremamente amorosa. Pessoas depressivas são pessoas amorosas. Então, se eu tenho um excesso de amor, eu sou muito amoroso, eu gosto de estar bem, de ver o bem de todos, eu sou uma pessoa extremamente amorosa, não é verdade? Agora, qual é o contrário do amor? É o desamor. Olha só, que simples de novo, né? O desamor. Então, se eu estou nesse processo de declínio, né, de caída, é porque eu estou virando ao contrário essa visão, essa polaridade, ou esse polo, né? Esse polo positivo que seria o amor, o polo negativo é o desamor. Então, se eu estou caindo nessa fase, nesse processo,
é porque eu estou tendo algumas situações ou principalmente olhando para mim com desamor. Porque assim, o amor, primeiro, ele tem que partir e ser nosso. Se eu só fico na dependência do amor, da palavra, da colocação da outra pessoa, do outro, aí já está tudo errado. Né? Porque, de novo, aquilo que eu já falei lá atrás, eu estou na dependência, eu estou dando o meu poder pessoal, o meu poder de decisão para outra pessoa. Isso tem que ser e partir sempre daqui de dentro. A frase que eu sempre repito para os alunos do Projeto Exponja, para os clientes que eu atendo também: ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu nem sei me amar? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender e compreender. Primeiro nós, olhar para nós. Por um bom período, um bom tempo, eu já ouvi muito isso, eu creio que você também já ouviu. Quando a gente fala, estou olhando para mim, primeiro eu, qual é a primeira frase que é dita para você? Nossa, como você é egoísta. Nossa, você só pensa em você. Nossa, como você tem coração de pedra. Nossa, como você é ruim. Entende? Olha quantos adjetivos e colocações que ao longo desses tempos todos foram colocados. Justamente por quê? Porque é mais fácil colocar esses pontos, esses tópicos, para que você desista e deixe de olhar para si, se amar e se respeitar em primeiro plano, do que eu, de vez de gastar minha energia fazendo e colocando essas objeções, colocações, críticas e julgamentos, eu deveria gastar essa energia e olhar para mim. Então, quando se fala e se trata de olhar para si, parece que é um tabu ainda muito grande que a gente precisa quebrar. E isso é muito sério, porque a gente está vivendo numa questão de querer ser empático, querer ter mais amor nesse mundo, querer ter mais empatia, mas a gente nem se conhece, nem se ama. Como a gente vai dar esse passo? Assim como todos vocês, eu também quero um futuro bom e melhor para os meus filhos, mas se eu não conheço a mim mesmo, se eu não consigo nem amar a mim mesmo, como é que eu vou transmitir isso para os meus filhos, para as pessoas que eu amo, as pessoas que estão ao meu redor, minha esposa, meus familiares, o que seja? Então a gente precisa olhar para tudo isso. E a energia, ela esteve, ela está e sempre estará aqui na Terra, aqui nas nossas células, moléculas, órgãos, vísceras, nos nossos sistemas todo, porque é o movimento, é a energia que faz o todo. E quanto mais a gente começa a despertar para compreender isso, a gente vai começando a compreender um outro ponto sobre energia e depressão. Qual seria esse ponto? Os corpos. Como assim, Emerson? A gente entende o quê? Quando a pessoa está depressiva, qual é a primeira diretriz que é direcionada para a pessoa, né? Qual é a primeira orientação? Vá buscar um psicólogo. Se o psicólogo não deu jeito, vai buscar a medicação, que aí são os psiquiatras que vão proporcionar os famosos ansiolíticos, certo? Então, primeiro passou pelo campo mental, tentou resolver no campo mental com a psicologia, não deu muito certo ou precisa de mais um reforço, aí adentra a psiquiatria com a medicação, que aí isso vai interferir no campo físico. Então, essas duas áreas, essas duas disciplinas, elas estão correlacionadas aos nossos campos e corpos, ao campo e corpo mental e ao campo e corpo físico.
a medicação, que está, né, quando a gente toma, vai trazer os benefícios, os efeitos delas, positivo ou não, aqui para o nosso físico, e o campo mental na conversa, na compreensão ali com o psicólogo, vai trabalhar e organizar o campo mental. Nossa, eu nunca tinha parado para ouvir ou falar sobre isso, ou entender sobre isso, eu nunca tinha ouvido sobre isso, sobre esses outros campos e corpos, eu só acreditava que era uma disciplina e ponto. Nós temos várias disciplinas e essas várias disciplinas elas trabalham e atuam nesses vários corpos. Uma vez que a gente começa a compreender isso, a gente também começa a quebrar, sabe o quê? A gente começa a quebrar um monte de preconceitos. E o preconceito também é um dos principais fatores de a gente não assumir que tem depressão, que a gente não assumir para nós que isso é uma doença, que a gente precisa olhar para ela, que a gente não assume através desse preconceito que eu preciso de tratamento, que eu estou precisando de um auxílio. Então, precisar de auxílio não é nada ruim. Precisar de auxílio, muitas vezes é o quê? Sabe o que é precisar de auxílio? É humildade. Porque nós nunca saberemos de tudo. E dependendo ali do nosso clã familiar, dependendo ali de como nós fomos criados, direcionados, as informações elas são muito menores do que outros que têm uma ampla visão ou uma quantidade maior de informações. A internet, toda essa possibilidade que nós temos hoje digital, muitas informações ela está chegando e pode chegar para todos, tá? Então hoje nós temos um pouco dessa facilidade de chegar em todos. Todos, óbvio, que tem essa tecnologia, né? Mas, se um tem essa tecnologia num grupo de 10, 15, 20 pessoas, uma vez que você ligou a telinha, essas 20 pessoas, elas receberam a mesma informação. Então, é aí onde a gente adentra com esse nosso projeto, onde a gente adentra com essas ferramentas, onde a gente adentra com os nossos cursos, para trazer essas possibilidades de reconexão, de olhar para dentro, de compreender. E várias ferramentas que eu apresentei aqui, eu só estou falando de energia. Nenhuma delas eu falei sobre medicação. Mas, trabalhando junto, a gente pode ter resultados ainda muito mais rápidos. Ou, tendo já a compreensão, eu não preciso nem chegar no resultado mais deplorável, ruim, triste e dolorido que é estar no processo depressivo, né? Lá embaixo, onde a gente já não vê mais luz no fim do túnel, onde tudo parece que se transformou em cinza, né? Não tem mais cor. Lembrando que tudo sempre depende de nós, tudo parte de nós, tudo parte da nossa compreensão e consciência. Então, se eu tenho a compreensão, se eu tenho a consciência dos meus campos, corpos, o que você fala de tanto campo e corpo, Emerson? 7 corpos: corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual, corpo etérico, corpo espiritual, etérico, búdico e assim sucessivamente, tá? São esses campos todos que nós temos e muitas vezes cada disciplina está atuando numa área ou no campo ou no corpo, tá? Então a gente pode adentrar energeticamente. Se a nossa emoção está bagunçada, energeticamente a gente adentra nesse campo mais profundo de emoções negativas, ruins. Assim como os pensamentos. Se os pensamentos não estão bons, estão ruins, a gente está entrando num campo energético também de pensamentos negativos e ruins. Assim como o corpo físico, se não está muito bem, né, com as proteínas todas, né, todas as nossas funcionalidades, naturalmente, energeticamente, a gente também adentra no processo negativo e ruim. Levando para uma base, bem base da medicina tradicional chinesa, todos os órgãos e vísceras, na visão da medicina tradicional chinesa, todos eles têm emoções.
todos eles estão correlacionados a uma emoção, uma energia. Então a gente tem tantos campos e corpos, assim como olhando aqui os nossos chakras, centros de energia, todos eles também atuam num processo que tem emoção e atuam também no campo físico. Nesse caso, eles atuam nas nossas glândulas. Então, olha só como o corpo e a energia e o todo sempre se conversam. Quanto mais a gente compreende e entende sobre energia, mais a gente vai estar livre, mais a gente vai estar melhor, mais a gente vai saber ali aquilo que a gente quer saber. Tudo sempre dependeu e vai depender de nós. Assumindo as rédeas, nos conhecendo e conhecendo os nossos campos, nossos corpos e essa inúmera possibilidade aí que a energia e o universo proporciona pra gente. Então, pessoal, é isso. Esse foi o nosso Exponja de hoje. Essas foram as nossas dicas de hoje para você sobre esse tema maravilhoso de energia e depressão. Espero ter ajudado. Se esse conteúdo foi bom para você, não esquece de compartilhar, por favor. Não esquece de curtir e também não esquece de acionar o sininho, né? Se inscrever aqui no nosso canal para que a gente possa continuar transmitindo essas informações maravilhosas, esses pensamentos maravilhosos, essas opções maravilhosas para a gente progredir, crescer, transcender, porque o conhecimento é que sempre nos libertou e nos liberta. Gratidão, pessoal. Até o nosso próximo Exponja. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.